Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Level Crypto, meu nome é Renan Matavelli, trader e investidor do mercado de criptoativos desde 2017 e praticamente todos os dias aqui junto com vocês trazendo atualização e informações sobre o mercado de criptoativos. Hoje mais um dia aqui para trazer para vocês a atualização do momento que nós estamos vivendo em Bitcoin. E aparentemente, né, assim como eu já venho reforçando nos últimos dias, a situação ficou ruim para o Bitcoin, ruim para o mercado de criptoativos. Não que estava bom, na verdade a gente já vinha falando vários dias na continuidade desse movimento de queda e de possíveis alvos ali entre 47 a 43 mil dólares, que é a projeção que eu venho trazendo para vocês, tá? Acredito que nas próximas semanas a gente já deve ter o preço perdendo essa região dos 60. Acredito que as coisas elas devem acelerar muito em breve e aí a gente buscaria a última fase corretiva do mercado. Nesse momento nós temos o mercado brigando para se manter acima dos 62.500, uma região de liquidez que o preço já vem gerando muito tempo abaixo dos 61.500 aos 60.500 mais ou menos, que é uma região onde eu acredito que nós iremos passar direto por ela. Eu vou trazer alguns dados para vocês. A gente tem nesse momento agora o risco de estar exposto no mercado, ele vem aumentando, ele vem acelerando. Algumas coisas elas estão mudando e a gente precisa de acompanhar e de ficar de olho nessas informações. Mesmo com esse cenário, a gente vem mantendo as nossas operações, a gente vem operando de acordo com o alinhamento que eu venho trazendo para vocês. Então, neste momento, operando na continuidade de queda do mercado e as operações vêm entregando um bom resultado para a gente aí nos últimos dias, tá? A gente vai falar sobre tudo isso no dia de hoje, então se você estiver chegando agora já nesse vídeo, já deixa o seu like aqui que é extremamente importante. Se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva no canal e também deixa a sua opinião aqui no comentário, o que você acredita que nós teremos aí para as próximas semanas, ou até mesmo até o final do ciclo de bear market. Já fizemos fundos, ainda não fizemos fundos, ainda vamos abaixo dos 60 mil dólares. Qual que é a sua opinião para esse momento de mercado? Vamos lá, eu vou tentar trazer a minha visão resumida para vocês, mas de antemão eu já adianto para vocês que o cenário ele piorou. Na minha visão, o cenário ele azedou mais do que grande parte do mercado esperava. Acredito que a situação do Bitcoin ela vem se deteriorando, assim como eu venho mencionando com vocês, e nós chegamos em um momento do mercado que vai ficar bem difícil o preço conseguir voltar acima de topos anteriores antes de capturar abaixo dos 60 mil dólares. Bom, esse gráfico que a gente está vendo aqui na nossa frente agora são as reservas nas exchanges, tá? A gente vê que ali próximo dos 100 mil dólares mais ou menos, o preço começou, as reservas das exchanges começaram a cair muito, né? Agora, então quando as reservas das corretoras elas estão caindo, a gente acaba não tendo tanta pressão nos mercados, né? Essa pressão ela veio diminuindo, essa pressão, envios de Bitcoin para a corretora aumentaram muito ali depois das eleições de Donald Trump e a partir dali nós tivemos uma diminuição. Isso aqui tudo foi provavelmente vendas, distribuição nessa região de topo e agora a gente volta a ver essa reserva aumentando novamente, ou seja, Bitcoins sendo enviado para as corretoras nessa região dos 63 mil dólares. Esses Bitcoins podem estar sendo preparados para serem vendidos no mercado a qualquer momento. Então, nesse exato momento, o preço está praticamente há 5 meses trabalhando nesse range entre 60 e 67 mil dólares. O preço trabalhando praticamente nessa região lateral que nós estamos vendo aqui. Mas, aparentemente, o cenário está sendo preparado para possíveis movimentos um pouco mais robustos pela frente. Esses movimentos, na minha visão, pela minha análise, ele seria para baixo. Bom, quando a gente olha o risco de estar exposto no mercado também, pressão de venda vem aumentando, ela vem acelerando. A gente acabou fazendo um topo mais baixo, parecia que a gente iria fazer um cenário muito parecido com esse, quando os vendedores eles acabam não tendo tanta força.
o risco diminui e o preço explode para cima. Mas eu venho batendo muito nessa tecla com vocês que o cenário que nós tínhamos nessa região aqui é um cenário bem diferente que nós temos agora. Por que eu venho mencionando sobre isso? Porque nesta região aqui nós tínhamos um mercado bem pessimista por conta do início do conflito lá do Oriente Médio. Então foi exatamente nessa região e a gente viu o preço explodindo para cima. Nesse momento que a gente está vendo o preço trabalhando praticamente lateral, quando a gente olha o otimismo no mercado, e aí deixa eu puxar aqui um gráfico para mostrar para vocês isso aqui através de dados, eu vejo que o mercado ele vem apostando muito nessa movimentação de alta, justamente porque muitos acreditam que o fundo é os 60 mil dólares. Então, se o fundo é os 60 mil dólares, por que não longar o mercado e pegar um movimento de long exatamente no fundo, né? E é aí que, na verdade, acredito que muitos vão acabar se estrepando. Olha a diferença do cenário. Então, lá atrás, onde o risco diminuiu e o preço explodiu para cima, onde eu mostrei para vocês, nós tínhamos um cenário bearish. Na verdade, nós tínhamos os investidores do mercado bearish acreditando que o mercado iria cair e colocando as suas fichas na continuidade de queda. A gente sabe que isso é combustível para que o mercado ele ande para o outro lado. Neste momento, desde quando nós defendemos essa região dos 60, o mercado ele virou a sua mãozinha apostando na continuidade de alta. Então, muitos acreditando que nessa região dos 60, 58, 57 foi fundo e que nós iríamos agora subir ao infinito. E não é o que nós vemos aqui. Então, quanto mais o mercado vem para baixo, mais ordens de long elas são colocadas. Por que eu sei olhando isso daqui? Isso aqui é o fund rate, né? Isso daqui são uma taxa que os operadores de mercado pagam a cada 8 horas por manter as suas posições de longs abertas no mercado. Então, a quantidade de ordens elas estão aumentando e o valor que esses operadores estão pagando para segurar as suas posições, elas também estão aumentando. Então, nós temos ainda um cenário onde o mercado está otimista. A gente consegue olhar isso também aqui pelo nosso Fear and Greed. 29 pontos, então o mercado está vindo para baixo e o Fear and Greed se mantendo aqui em 29 pontos. A gente tem margem para cair, lembrando que nós estamos em bear market, normalmente aqui no neutro já é pontos de falha para o Fear and Greed. Então o cenário ele vem se deteriorando, mas os players eles não estão muito preocupados com isso, eles seguem muito otimistas com o preço de mercado. Bom, vamos lá para vocês seguirem entendendo aqui essa visão de mercado. Bitcoin trabalhando desde fevereiro, aqui praticamente dentro desse mesmo range. A gente consegue ver que nós estamos trabalhando abaixo desses fundos anteriores, então o preço ele não conseguiu ter força para passar acima dessa região de fundos anteriores. Nós tínhamos essa região aqui em cima de FVG, grande parte do mercado estava esperando esse toque do preço aqui dentro dessa zona de demanda e o preço acabou não vindo trabalhar dentro dessa região. E nesse momento já fazendo para a gente um topo mais baixo do que topos anteriores, mostrando fraqueza e mostrando para a gente que os compradores não estão com toda essa força para conseguir jogar o preço para cima. Parte disso é um excesso de alavancagem que nós estamos começando a ver no mercado e uma região muito grande de liquidez gerada aqui embaixo, nessa região do preço que nós iremos olhar aqui agora. Eu já vou voltar no gráfico com vocês, deixa eu só mostrar dados para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Bom, quando a gente olha abaixo do preço, que é essa linha amarela que nós temos aqui, abaixo do preço nós temos basicamente aqui embaixo do preço são quase 1 bilhão, né? Quase 1,14 bilhões aqui para serem capturados assim que o mercado chegar aqui nessa região dos 60 mil dólares. Então, grande parte do mercado acredita que em cima de 60 mil dólares o mercado faria um pivô de alta e voltaria a subir. Na minha visão, assim que a gente vier para cima dessa região, o preço ele deve acelerar a sua queda e a gente viria abaixo de fundos anteriores. Nós temos aqui nessa região dos 57, que foi o fundo anterior, 3,8 bilhões. 3,8 bilhões a serem capturados. Acima de topos anteriores, que seria no 67, nós temos ali 3,14 bilhões a ser capturados.
Se a gente considerar até lá em cima, no topo de 82, aí nós teríamos muito capital, estaríamos falando de 8,25 bilhões, que daqui a pouquinho a gente vai voltar e iremos capturar essa região aqui também, mas não acredito que isso antes de vir buscar e renovar esses fundos aqui. Bom, aí você pode estar me perguntando, mas Renan, por que você acredita tanto nessa busca e nessa vinda do mercado aqui embaixo? Vamos voltar aqui para os dados. Bom, então nesse momento nós temos um otimismo no mercado, direcionando o mercado à movimentação de baixa dele, vim buscar essa grande região de liquidez ali abaixo do preço. Nós tivemos uma aceleração de saída dos ETFs, então a gente tem há alguns dias já os ETFs muito pessimistas, saída de capital durante semanas consecutivas lá nos Estados Unidos. Quando a gente vê compras, as compras elas não são tão grandes assim, então isso daqui é um bull market, compras muito elevadas através dos ETFs. Vendas não tão elevadas assim, agora as vendas elas aumentaram, provavelmente os vendedores eles estão chegando numa zona de exaustão, mas a gente ainda consegue ver força nas vendas. O mercado absorveu muito bem nessa zona dos 60, justamente porque grande parte do mercado já entende que é uma excelente região para se acumular. E realmente, de fato, é uma região interessante para se acumular. Nós temos aqui uma outra questão, que seria média de 200, que é essa pontilhada. Então, média de 200 semanal são regiões de excelentes momentos de compra para bons ativos. Então, tem muitos players que olham para isso daqui. Opa, média de 200, vamos comprar. Então, você está tendo uma absorção nessa região, só que essa absorção ela deve acabar em breve, porque nós temos regiões que foram buscadas em todos os ciclos passados, que provavelmente nós iremos buscar essas faixas agora. Mas não só por isso, mas pelo fato de abaixo dos 49 mil dólares a gente tem uma região de liquidez a ser capturada no preço também. Então o Realized Price ela está no 52, nós saímos de 56, Realized Price ela vem diminuindo. Se a gente olhar comumente em ciclos passados, a gente trabalha abaixo do Realized Price, que é essa média roxa, tá? Que a gente está vendo aqui, e a gente passa um período abaixo dela. Se ela está em 52 nesse momento, um período abaixo dela, a gente estaria falando ali próximo de 47 a 48 mil dólares. Bom, acho que a gente tem espaço para ir um pouquinho mais abaixo. Então é normal que a gente segure nessas regiões aqui da média de 200, a gente veja mais dificuldade para o mercado entregar esses padrões corretivos, mas muito em breve acredito que o mercado não vai segurar. Vamos lá, então a gente viu um aumento de pressão de venda através dos mercados americanos. O volume nesse momento ele é o mais baixo desde, vamos lá, ele é o mais baixo desde março de 24. O volume ele vem diminuindo absurdamente, então o interesse no mercado spot ele vem diminuindo absurdamente. Nesses momentos o mercado fica mais suscetível a grandes movimentações. Você não precisa de tanto capital para movimentar o mercado, porque você não tem muito capital operando ali dentro do mercado. Volume caindo bastante, então toda vez que a gente tem uma movimentação de alta no mercado, uma puxada de alta, a gente não vê interesse, a gente não vê volume comprador. Então vocês podem ver que o preço ali estava vindo para cima, mas o volume vindo para baixo. Nós temos um volume divergente, mostrando para a gente que provavelmente aquela movimentação de alta que nós estamos vendo no preço é a movimentação de alta que está mentindo para a gente, porque o volume, o interesse comprador, ele ainda é negativo. Diferentemente, quando a gente confirma fundos de mercado e a gente vê, assim como o fundo do ciclo passado, padrão de alta para cima e o volume absurdamente positivo, né, mostrando para a gente a confluência com essas regiões de fundo no mercado. Outro ponto muito relevante e muito importante seria a realização de prejuízo. Realização de prejuízo não em dólar, realização de prejuízo em bitcoins, porque aqui a gente consegue realmente ver a quantidade de bitcoins que estão sendo movimentados. E a gente pode ver por esses picos aqui que sempre em fundos de mercado a gente sempre tem uma realização de prejuízo muito grande, um desespero muito grande de players abrindo mão das suas posições. E quem são esses players, galera, que realizam, que abrem mão das suas posições? São players de longo prazo. Vamos apagar isso aqui, ó.
são players de longo prazo, que eu venho batendo na tecla com vocês há algum tempo. Deixa eu buscar um gráfico aqui, que vai ficar um pouco mais interessante para vocês verem. É esse gráfico aqui, ó. Nesse momento, a maior parte do supply ela está acima do preço. Esse gráfico aqui, talvez seja um pouquinho mais difícil para vocês entenderem ele, mas essa grande concentração azul que nós estamos vendo aqui são quantidades de bitcoins compradas nessas regiões. Quanto mais azul escuro, mais bitcoins comprado aqui dentro dessa faixa de preço. Então eu consigo ver que a maior zona de acumulação e de compra de Bitcoin foi na euforia de mercado ali próximo entre os 110, entre os 100 aos 120 mil dólares, que foi essa região aqui lateral que o preço passou durante um bom tempo de formação de topo de distribuição aqui nessa região. Então aqui em cima nós tivemos vários investidores inexperientes que compraram aqui em cima e que eles acabam vendendo aqui embaixo em algum momento de desespero, porque são players que não sabem o que estão fazendo dentro do mercado. E essas vendas massivas a gente consegue ver justamente nesse indicador que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse indicador aqui de realização de prejuízo não realizado, de prejuízo realizado, perdão, prejuízo realizado. Então aqui é o momento onde eles começam a vender e aceitam um prejuízo no mercado. E a gente sempre vê esses grandes picos, né, que nós estamos vendo aqui nos fundos de ciclos. E isso acontece sempre abaixo de regiões aonde o mercado acreditava que teria sido fundo. Então aqui o mercado acreditava que era 6 mil dólares, aqui o mercado acreditava que era 28 mil dólares. Então essas grandes realizações de prejuízo elas só acontecem em regiões aonde o mercado ele acredita que o fundo ele é impossível, né? Então nessa região agora, o fundo que existe um consenso é aqui nos 60 mil dólares. Quando a gente vem abaixo dessa região, você quebra a região do consenso e a gente começa a ver picos de realização de prejuízo acontecendo. E o que isso traria para nós nesse momento? Isso traria para a gente a nossa zona de capitulação do preço, que seria a última fase do mercado, a última fase do ciclo, que nós não entramos para dentro dessa região ainda. Então acredito que a gente deve ver isso acontecendo muito em breve. Eu acho que as coisas devem começar a piorar nas próximas semanas, e aí sim a gente entraria para uma fase mais interessante aí do mercado para quem ainda tem caixa. Como eu venho batendo sempre na tecla com vocês, essa região de resistência que nós chegamos agora, região de resistência de bear markets, ela está sendo confirmada para a gente. Então nós vimos o risco sendo elevado, ali o primeiro indicador que eu mostrei para vocês. Nós chegamos em região de resistência de bear market, que é exatamente aqui no nível de distorção número 1, exatamente nesse ponto onde a gente costuma falhar para o preço voltar a cair, e nós encontramos mais uma vez resistência nessa região, assim como acontece também em bear markets passados. Então aparentemente essa puxada de alta que o preço fez aqui, ele já entregou para a gente duas vezes, duas puxadas, duas zonas de resistência dos short time holders e agora mais uma zona de resistência dos short time holders. Então nós estamos vendo o preço trabalhando sempre em deriva, um padrão com mais dificuldade de seguir andando, trabalhando já abaixo da média de 200, inclusive no 4 horas, retestamos já essa média duas vezes, perdemos a média, testamos, voltamos, testamos de novo, não conseguimos voltar acima dela. O que está faltando para priorar esse movimento e ele entregar para a gente um movimento mais direcional de queda? Vim abaixo, na minha visão, do diário, da média de 50 no diário, que está acontecendo neste exato momento. Então, confirmando para a gente média lenta abaixo dos 50, a coisa deve começar a piorar. Se não esse final de semana, provavelmente na próxima semana a gente deve ver o mercado piorando um pouquinho. Aqui nós estamos vendo vários fundos que foram defendidos, então todos esses fundos anteriores que geraram tamanha liquidez aqui embaixo não foram perdidos ainda, a gente está trabalhando acima desses fundos e acima do fundo dos 62.300. Na minha visão, na hora que o movimento começar, ele deve passar direto, assim como aconteceu aqui atrás. A gente veio para fazer uma zona de retração de Fibo, que seria exatamente essa região, e o preço simplesmente passou direto. Ele perdeu algumas regiões importantes aqui, ó. Ele perdeu linha de tendência, ele fez aqui em cima
uma tentativa de segurar em cima dessa região, e quando ele perdeu, ele passou direto. E o cenário aqui agora não é diferente. O cenário aqui ele é muito parecido. Muitos players estão esperando essa retração e esse reteste aqui nessas zonas, que é exatamente onde a gente tocou aqui no 62.300. Vamos ajustar isso aqui. 62.300. 618 está exatamente um pouco acima dessa zona de liquidez, então a gente pode ver o mercado talvez um pouco mais lento até aqui em cima dessa região, para depois a gente ver uma tomada de decisão e uma aceleração desse movimento de baixa acontecendo. Todas aquelas confluências que nós olhamos ali agora, nós temos aqui também o nosso semanal. Deixa eu apagar aqui todas essas informações. Nós temos aqui o nosso semanal, onde nós tivemos um pico muito grande aqui nos 49, também gerando liquidez aqui em cima dessa região, deixando para a gente aqui um candlezinho também de ineficiência, não testado, que é onde eu acredito que a gente possa vir buscar essa região antes de uma retomada de um bull market um pouco mais forte. Então tá bem alinhado com o que eu venho trazendo para vocês. Entre 47 e 43 mil dólares seria 43.900, né? Aqui acredito que a gente formaria a nossa finalização e nosso movimento final do ciclo de mercado. Bom, aqui no RSI no semanal, muitos olham para o RSI, muitos olham para a divergência aqui no RSI. Talvez a gente não busque um fundo mais baixo do que esse fundo aqui mesmo, mas existe ainda a opção da gente fazer um fundo duplo, existe a opção da gente fazer um fundo mais alto. Tem muitas variações que ainda podem acontecer aqui no RSI, que ainda continuaria sendo uma divergência bullish para que a gente possa surfar aí um belo bull market nos próximos meses, né? Bom, e o que a gente vem fazendo, o que nós estamos fazendo nesse momento? Seguimos operando o mercado naturalmente. Então as operações que eu trouxe para vocês, elas seguem abertas. Então, operação de venda na AVE, seguimos ainda a operação de venda na AVE, operação de venda na Uniswap, seguimos vendido desde aqui de cima na Uniswap, chegou no primeiro ponto de retração de Fibo, não atualizei o meu gain hoje, mas eu posso trazer as operações para vocês. O resultado da última atualização era exatamente isso aqui, 346, hoje provavelmente está com mais de 400% de ganho só nessa operação. Pendle também vendido desde o início da operação dela, como está aqui na entrada. A gente deve estar chegando aí também próximo dos 300% em Pendle. Vamos dar uma olhada nisso aqui, rapidinho. Exatamente, estamos perdendo as principais regiões, 0,5 já perdemos. E provavelmente 68 aqui o preço deve tentar se segurar. Se o Bitcoin continuar vindo de bico para baixo, esses ativos não vão conseguir se segurar dentro dessas regiões, tá, galera? Então, caso você queira fazer parte também dessas operações da nossa comunidade, o link tá aqui na descrição. Qualquer dúvida é só chamar a gente em alguma das nossas redes sociais, tanto no Telegram quanto no Twitter, qualquer uma delas vocês conseguem falar com a gente. Beleza? Galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se eu finalizei para vocês. Na verdade, o raciocínio aqui a gente já falou, né? Trouxe para vocês, finalizei aqui o raciocínio. É isso aí, tá? Galera, vamos ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês aí com a visão de mercado. Se você ainda não segue o canal, segue aqui o nosso canal. Lives praticamente todos os dias, tá? Sempre quando tem atualizações importantes, nós estamos aqui. Assim que voltar um mercado de alta, mais movimentações acontecendo todos os dias, e com certeza estaremos aqui todos os dias junto com vocês, se Deus quiser. Tamo junto, um grande abraço, valeu e fui!